Sons of the drums and moving faster. Um dos meus maiores sonhos sempre foi viver sozinho. E tenho isso hoje, aos 33 anos. Não tenho a capacidade de me transferir desta cadeira para qualquer outro lugar sem o apoio de outra pessoa. E a pergunta que todos fazem é: então, como é que eu vivo sozinho? Mas é possível, com esta cadeira de rodas e com o apoio da assistência pessoal. Desde que tenho assistência, que é possível levantar-me quando eu quero, ir trabalhar sem os meus pais e ter maior privacidade. E fazer tudo isto sem justificações. É o Estado que financia os meus três assistentes e não é uma despesa, é um investimento. Desde que tenho assistência, cofundei uma empresa com 8 postos de trabalho e entre 3 assistentes e 8 colaboradores somos 11 contribuintes. Chegar aqui, a este lugar, foi profundamente desafiante. Enquanto que eu crescia, não tive um único exemplo de um corpo como o meu. Os meus colegas e amigos cresciam, ganhavam autonomia, mas nada disso estava a acontecer comigo no mesmo ritmo. E por mais que me amassem, na minha família e os meus amigos, a verdade é que sempre me sentia à parte, com exceção de um lugar, a música. Lembram-se do primeiro CD ou DVD que transformou a vossa vida? No meu caso, foi em 2006, no Natal, e tinham-me oferecido um DVD do Super-Homem. E eu decidi trocá-lo. Queria o DVD de um concerto e queria o movimento do corpo, o suor, o barulho do público. Quando cheguei à loja, estava em destaque Madonna com a Confessions Tour. E naquele momento, todo aquele brilho fez-me interrogar e trazer o DVD. Acabei por vê-lo em loop, mais ou menos como neste GIF, e vejo até hoje. E com ela eu acabei por perceber que o meu corpo era, mas continua a ser um conflito. Só que a grande diferença é que com Madonna havia uma superação desse conflito. E mais do que isso, ela não só me convidava, como quase me obrigava a celebrar a diferença que eu reprimia. E isto acabou por salvar a minha vida. Um concerto é uma celebração dos nossos corpos. Mas que acesso tem uma pessoa com deficiência a um concerto? Podia falar-vos de escadas ou elevadores, mas eu só quero falar-vos numa coisa, que são bilhetes. A primeira vez que eu me senti discriminado foi precisamente a comprar bilhetes. Foi para um grande evento internacional que acontecia em Lisboa e onde Madonna ia atuar. E quando fomos comprar bilhetes, disseram-nos que não tinham lugar para pessoas com deficiência. Foi a primeira vez que a música me pôs de parte. Desde então, vi Madonna 8 vezes ao vivo. 8. E uma delas foi em Londres, as restantes em Portugal. Apenas numa não paguei bilhete de acompanhante, mas em todas elas precisei de apoio para entrar, para ir à casa de banho ou para comprar merchandising. Acabei por fazer disto uma causa quando percebi
a tremenda injustiça, porque me vi obrigado a pagar 2 bilhetes em vez de um, mas também porque comecei a conhecer muitas pessoas que não saíam de casa sem o apoio de outra pessoa e, portanto, não iam, ou quem fosse, sim, mas sistematicamente ficava a privar-se de ir à casa de banho ou de comer por falta de apoio. E durante anos perguntei-me silenciosamente, hoje pergunto em voz alta, qual é a razoabilidade disto? Portugal está a mudar e temos agora o Decreto-Lei 65/2026, que institui a gratuitidade de acompanhante para pessoas com todos os tipos de deficiência. Isto acontece em 400 equipamentos públicos. A grande questão é: e os privados? Nós temos em Portugal 600 salas de espetáculos, cinemas ou museus privados e devemos encará-lo. É a estes lugares que nós vamos para os grandes eventos do entretenimento. Um promotor tem quatro potenciais fontes de receita: bilhetes, comida, bebida e merchandising. E posso dar-vos um exemplo de como é que isto funciona. O Reading Festival é um dos maiores festivais de música do mundo. E no ano em que decidiu implementar hum, a entrada gratuita de acompanhante de pessoas com deficiência, as vendas aumentaram em 111%. Os consumos dentro do evento também aumentaram, porque todas as pessoas precisaram de comer, beber ou de comprar alguma coisa. Então, no fim do dia, é uma situação em que todos ganhamos. Os promotores não são compensados pelos Estados por uma razão. Culturalmente, é considerado discriminação. Alguém pede compensação ao Estado para colocar uma rampa em vez de um degrau. A questão aqui não são os acompanhantes, são as pessoas com deficiência. E todos nós podemos contribuir para que os privados se juntem a este movimento. Porque todos nós somos força económica que compra bilhetes. E porque também são os promotores e empresários que colocam bilhetes à venda e podem tomar uma decisão de cobrar ou não esta entrada. E ainda existem alguns de nós que têm um papel ativo no Estado e o Estado tutela e regula estes eventos. Não devemos pedir permissão para algo que nos pertence. Aquilo que Beyoncé diz aqui em palco e que pude sentir ao vivo no ano passado, na sua digressão, é verdade. E na forma como ela abraça a reparação histórica da cultura afro-americana, nos últimos anos eu ganhei a força para assumir a minha identidade e para defender a minha comunidade. O espaço que nós ocupamos pertence-nos. E nós não somos um fardo. Somos pessoas, adultos, homens, mulheres. Somos amados e também amamos outras pessoas. Dependemos e temos quem dependa de nós. E é verdade que sofremos, mas também temos esperança. O acesso de uma pessoa com deficiência a um evento não é mais que o acesso à sociedade. O bilhete que nós compramos não é para a nossa cadeira, nem para uma bengala, nem para um acompanhante. Ele é para nós e é para nosso prazer. Porque os nossos corpos também dançam. E, além da nossa condição,
estão a ver-nos. Deixo-vos um desafio final. Incluir todos na pista de dança e com dignidade. Obrigado. Salta que causa moving faster.